Muito bem, a coluna deste sábado já aquece aí para as eleições de 2026. A gente teve agora aquela fase crucial para prefeitos, vereadores que pretendem concorrer a uma vaga no Legislativo, seja na Câmara dos Deputados, no Senado ou na Assembleia Legislativa, no nosso caso aqui de Santa Catarina. E a gente teve aqui, dias atrás, a ex-prefeita de Canoinhas, a Juliana Maciel, que é pré-candidata a deputada estadual, e também aqui da região do Planalto Norte, temos hoje o prazer de receber aqui o Emerson Mas, que na quinta-feira renunciou à prefeitura de Mafra, porque vai concorrer também a uma vaga na Assembleia Legislativa. Começo agradecendo a tua presença aqui, Emerson, e falando da dor de se despedir do mandato que não chegou a ser cumprido nem pela metade, né? Seja bem-vindo. Ladinei, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui no Jornal de Referência na região, J+, né? Obrigado por estar nos recebendo, né? Então foi um momento assim, bastante doloroso, mas ao mesmo tempo foi planejado, sabe? Então eu fui reeleito, né? A minha primeira eleição foi em 2020, né? Cumpri ela inteira. Aí, quando eu estava pré-reeleição, né, como é que começou esse processo? Eu fui chamado para uma reunião, né, até eu estou colocando algumas informações sigilosas que poucas pessoas sabem, né, aqui em primeira mão. Fui chamado para uma reunião em São Bento do Sul, lá no Novo Hotel, onde estava presente Mauro Mariani, pessoa muito conhecida e querida na região, estava o deputado Chiodini, deputado Lunelli e deputado Jerry Compra. Alta cúpula do MDB do Estado. Exatamente. Até então eu estava ainda como prefeito no Partido Podemos, mas sabia que não Podemos, a gente ficou sem deputado federal, né? Nós não tínhamos mais representatividade e eu precisava, né, ter alguém que me desse sustentação, né, de recursos e amparo também na busca de recursos em Brasília e em Florianópolis, né? E aí, nesse momento, eles me apresentaram uma pesquisa que o MDB tinha encomendado, né, na cidade de Mafra, onde eu estava com 85% da aprovação de governo, né? E naquele momento, né, o próprio Mauro falou: Emerson, hoje você pode escolher o vice que você quiser, a eleição está ganha, né? Só segue que com certeza vai ser consolidada. E nós queremos te fazer uma nova proposta, nós queremos que você venha para o MDB, né? O MDB chegou a ter aqui um deputado federal e estadual aqui da região, nós tínhamos o Mauro federal e o Aguiar estadual aqui, né, da nossa região. O MDB sempre foi muito forte na região, existe a raiz muito forte na região, né? A prova disso aqui, nosso amigo Paulinho Basílio fez 13 mil votos aqui em Canoinhas na última eleição, né? Eles me convidaram para vir para o partido, para o MDB, né? E para já ser o pré-candidato a deputado pela região. Então, realmente, para a gente reorganizar o partido no Planalto Norte e o partido voltar a ter força. Eu lembro bem, um tempo atrás, que dos 10 municípios do Planalto Norte, chegou a ter um tempo que os 10 eram MDBs. Os 10 eram MDB. Nós tínhamos aqui o Leoberto aqui, o Beto Farias aqui de Canoinhas, nós tínhamos o Renato em Portunhão, nós tínhamos o Jango em Mafra, nós tínhamos o Humberto em Papanduva, enfim, né, o Kibe em Monte Castelo, né, então todos os MDB. E aí com essa proposta, eu vim para o MDB, realmente com essa missão de já ser um pré-candidato a deputado, né, já isso lá em 2024, que a gente já começou a fazer esse desenho, né. Aí a gente conseguiu também a prefeita Ana, que veio também com o MDB, compor conosco no MDB, conseguimos eleger o nosso prefeito Carlinhos, né, que é um grande amigo nosso, que fazia um belo trabalho em Bela Vista todo. Conseguimos ter o vice de Itaiópolis, né, a Carol Gaio, o vice de Papanduva, que é o Cleitinho, né, o vice de Monte Castelo, que é o Leandro, né? Então realmente o partido voltou a ter força, voltou a respirar. E por esse motivo, né, já nos colocando para ser a liderança na região, representando a nossa região como pré-candidato a deputado. Então essa construção começou lá em 2024, né? Fui reeleito aí com 70% dos votos, né? Aí começamos realmente a escolher o Carlos Nitz como meu sucessor, pessoa que não era política, mas foi presidente da Associação Empresarial, uma pessoa altamente qualificada, preparada, uma pessoa íntegra, que tem o mesmo perfil de trabalho que o meu. Por isso que eu trouxe ele, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, né, para realmente já preparando ele para ser meu sucessor. Depois da reeleição, comecei a assumir novos compromissos, né, inclusive fui presidente do consórcio SIGA, reeleito, né, o consórcio SIGA é o maior consórcio de tecnologia hoje do Brasil. Hoje o consórcio SIGA ele representa 22 milhões de habitantes no Brasil, somente o consórcio SIGA.
aquilo ali me abriu também muitos relacionamentos, tanto no estado como relacionamento também em nível internacional, né? Tive missões na Dinamarca, tive missões em Dubai, missão em Barcelona, em Lisboa, como presidente do consórcio, sem nenhum custo para o município, né? Então, somente aqui convite das embaixadas pagaram. Comecei a viver um momento muito bom. Eu falo para você que eu estava no meu melhor momento como prefeito, mas chegou um momento assim que eu tinha que tomar uma decisão, né, de consolidar aquilo que nós já estávamos combinados, já estávamos trabalhando, de chegar o momento da renúncia, que foi um momento de muita dor, né, claro, de você deixar, né, como diz, deixar aquele que era o mais importante da tua vida naquele momento, mas com um novo objetivo, né, com um novo foco de representar a nossa região, né. Eu vou trazer um pouquinho sobre a minha história, né, da política. Eu entrei na política em 2020, então não era político, não tinha relação política. Eu fui oficial do Exército Brasileiro, fui tenente do Exército Brasileiro. Depois saí do Exército, montei a minha empresa na área de consultoria, auditoria, viajei o Brasil todo trabalhando, né, nessa área, né. Tive fora do Brasil, tive na Colômbia, no Chile, Argentina, trabalhando na área de consultoria, auditoria. Em 2016, o Sebrae me convidou, né, para a gente trazer essa experiência que eu tinha já na área pública, como oficial do Exército, essa experiência com as ferramentas da gestão privada, nós trazer soluções para os municípios. Eu comecei a prestar consultoria em vários municípios, né, entre eles Chapecó, Timbó, Balneário Camboriú, né. Aqui em Canoinhas implementei uma ferramenta chamada GEOR, que era um sistema de gerenciamento de projetos, né. Então, fazendo realmente esse trabalho bastante complexo em vários municípios. E começou a me provocar que Mafra sempre pedalando, nós tínhamos uma situação de 3 prefeitos num dia só, prefeito preso, caçado, a briga, a discussão de Câmara e Prefeitura e tal. Eu falei, quero fazer algo diferente. E nesses trabalhos que fui fazendo fora, os projetos que eu vi dando certo em várias cidades, eu fui montando uma plataforma de projeto. E um dia eu estava num churrasco, tomando uma cervejinha, eu mais 3 amigos meus, né, um deles era o presidente da associação empresarial, um deles tinha saído, o outro era também um amigo nosso que trabalhava na área pública, né. Eu apresentei essa plataforma de projeto e falei para eles, cara, eu acho que eu vou sair candidato a prefeito em Mafra, né. Isso em 2018. Aí eles olharam para mim assim, por quê? Não, tem essa plataforma de projeto e nós queremos mudar a realidade de Mafra. Eles olharam para mim, cara, tamo junto. Eu falei, qual a relação? Era um louco, agora são 4 loucos, né? Tá, então vamos lá. Mas vamos lá, então pra gente conseguir isso aqui, para ser candidato tem que ter partido. Todos os partidos hoje já têm definição de quais são os nomes que vão concorrer à eleição, né? Então a gente vai ter que criar um partido que não existe em Mafra. Aí que a gente foi atrás do Podemos. Conversei com o senador Álvaro Dias, que tinha sido candidato à presidência da República, né? Tive o aval dele quando apresentei esse projeto, nós criamos um projeto, né? Preparei, agora precisamos ter uma equipe. Começamos a preparar uma equipe, montei um plano de capacitação, eu mesmo preparei e capacitei todos os nossos pré-candidatos, e agora vamos disputar a eleição. Mas peraí, nós já temos uma identidade diferente dos outros, então a gente precisa ir com chapa pura. Definimos chapa pura, fomos chapa pura, ganhamos a eleição e elegemos mais 3 vereadores. Sem dinheiro, sem recurso. Eu lembro muito bem, assim, um dia antes da eleição, nós estávamos, nosso grupo, aí o pessoal, vamos fazer a carreata? Falei, cara, mas se eu fazer carreata não tem dinheiro, cara. Como é que eu vou pagar combustível? Como é que eu não tenho nem dinheiro para bandeira? Ele, não, cara, vamos mobilizar e nós vamos se ajudar no amor mesmo. Tá, mas eu falei, mas bandeira? Eu falei, peraí, eu peguei R$50 que eu tinha no bolso. Tá? Peguei, joguei para mim, eu falei, vai lá na papelaria e compra um rolo de TNT. E peguei um TNT e um spray de pintura, né? Aí fomos lá, cortamos o TNT, né, e desenhamos ali, na época o Podemos era o 19, né, o 19 e tal. Tá, mas não temos nem madeira, como é que vamos comprar madeira? Eu falei, não, peraí. Peguei um facão, fui lá no mato, cortei umas taquaras, fizemos uma bandeira e fizemos uma carreata, cara. Foi uma energia tão positiva que quando a gente terminou a carreata no sábado, nós tínhamos certeza que nós ia ganhar a eleição. Isso foi em 2020, né? 2020. No início da tua primeira candidatura também. Primeira candidatura. Disputei na época contra grandes nomes que tinha o atual vice-prefeito, o atual presidente da Câmara, uma candidata que tinha sido candidata a deputada federal, que tinha feito Celina. 20 mil votos. Não, a Adriana Dornelles. A Adriana Dornelles, fez claro. 20 mil votos para federal, né? O Jefferson Lopes, que tinha sido a estadual, que tinha feito 12 mil votos. E eu no meio. A Celina foi em 24, né? Foi em 24. E eu no meio. E fui lá
e ganhamos a eleição com a diferença de 536 votos. Né? Ali começou a nossa A reeleição história. foi bem mais fácil, né? Sim, claro que eu tinha autonomia, né? Como não devia favor para ninguém, a gente montou uma nossa equipe, uma equipe capacitada, preparada, e começamos a colocar em prática o projeto. Emerson, você tem registro de qual foi a última vez que um prefeito de Mafra renunciou para concorrer a outro cargo? Tem, exatamente há 30 anos 30 atrás, é a figura de João Romário. João Romário, há 30 anos atrás, ele renunciou ao cargo para sair candidato a deputado, e se a gente for para a estatística, ele foi eleito. Paulinho, que está atrás de mim aqui, atrás da câmera aqui, e é mais velho que eu, então ele deve ter o entendimento. E eu estou com 44 anos, não lembro de nenhum prefeito renunciar em Canoinhas. Lembra de algum, Paulinho? Não teve, né? Pode ser que tenha, mas que a gente tenha um registro recente, pode ser com certeza saber que há mais de 30 anos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tem uma situação muito sui generis esse ano, eu vejo, na política, né? Porque a gente tem lá em São Bento o Silvio Drevik, ok, jogo jogado, já foi candidato e tal, tem a candidato PT lá, a gente tem em Mafra você renunciando, Canoinhas, a Juliana renunciando, né? E em Porto União, uma vice-prefeita, que não vai precisar renunciar, mas que está deixando de lado a função para ser pré-candidata. São 4 nomes fortes, né? Eleja quem eleger, e vamos torcer que elejam os 4, vai ser representante do Planalto Norte. Eu quero que você acompanhe esse meu raciocínio para eu te perguntar. Hoje, como é que você vê essas 4 candidaturas? Silvio, falando dos nomes mais prementes, né? Silvio, Juliana, Emerson e Suelen. Você vê um eleitorado homogêneo ou você vê cidades tratando dos seus candidatos, lidando com os seus candidatos, ou seja, votando mais nos seus candidatos, para depois ver quem que vence? É uma disputa dos 4 por todo o eleitorado do Planalto Norte, ou cada cidade é uma disputa dentro da sua própria cidade ou região? Perfeito, né? Eu vou fazer uma avaliação, né, contexto, que eu já fiz essa avaliação na última eleição. Aí eu te pergunto mais não como candidato, mas como analista político perfeito. mesmo, né? Lá em 2022 eu já fiz uma seguinte avaliação. Tá? Os partidos estão reduzindo. Tá? Diferente da última eleição, se pegar lá, a regra era 150% das cadeiras mais uma. Então, assim, cada partido podia lançar 60 candidatos. 61, na verdade, na época, né? Nós temos 40 cadeiras na LESC. Agora, é só 100 mais um. Então, é só 40 mais um. Somente Mafra, na última eleição, teve 5 candidatos. Eu não lembro, Paulinho, quantos foram em Canoinhas? Canoinhas foram 3 candidatos. 3. Então, 3 Canoinhas, 5 em Mafra, mais de Porto União. Não lembro Planalto Norte, mas Planalto Norte devia ter uns 20 candidatos. Por aí. A gente julgou bastante essa 20 eleição, candidatos. né? Reduziu o número de partidos. Partidos hoje estão bem menores, né? E com um número de cadeiras de candidatos muito menores, certo? Então, no Planalto Norte, nós temos hoje o MDB, que é só o Emerson. Nós temos do PP, que é só o Silvio. Nós temos do PL, que é só a Juliana. Nós temos do Republicano, que é só a Sueli. E nós temos do PT, que é a Jaciara. Então, essa é a representatividade política que nós temos hoje. Claro, isso pode mudar, né? Porque vem aí aquele período onde entram ali as pessoas que não precisaram renunciar ao mandato e tal. Mas eu temo que vai ficar por aí. Acredito que vai ficar por aí. O que pode acontecer aqui, nesse contexto, talvez o Podemos lançar um candidato, né, que seria uma possibilidade, e o PSD. E se for, vai ser um indicado. Então, a conjuntura não vai mudar muito nisso aqui. E claro, né, Emerson, desculpa te interromper, mas a democracia, ela permite isso, mas vamos considerar que esse time que a gente elencou aqui é um time que está trabalhando duro há muito tempo pela candidatura. Quem entrar agora, entrou Estamos falando em ônibus andando, né? Nomes viáveis, né? E aí, qual que é o contexto que a gente avalia no Planalto Norte? Vamos lá, né? Então, isso que é importante, essa avaliação, né? O que vai fazer a grande diferença é o seu eleitorado local, municipal. Por exemplo, o meu de Mafra, né? O da Juliana em Canoinhas, o do Silvio em São Bento, né? a Suelen lá em Porto União. Tá? Fora o eleitorado de Mafra, o Mafra que, por exemplo, hoje o meu lá, ele é o Emerson, independente de partido, né? Dentro hoje, no Planalto Norte, nós temos uma ramificação do MDB muito forte, trazendo o apoio de cada um dos municípios do MDB. Nós tivemos, inclusive, o lançamento da pré-candidatura, né, muito claramente
o apoio incondicional do Mauro Mariani, que é a nossa grande liderança do Planalto Norte, com a minha pré-candidatura, né? Na última eleição, nós lançamos a Celina, na época, candidata a deputada, e ficou muito claro para mim, assim, um partido que não tem militância em outro município. A Celina, nós fizemos 7 mil votos ali em Mafra. Fora, não deu 1.000. Porque não tem, o Podemos não tinha essa militância, né? Diferente agora, por exemplo, o MDB. Eu tenho meus votos em Mafra, né? Hoje em Mafra eu saio com 90% da aprovação de governo, e temos a militância MDB em todo o Planalto Norte, que ela é muito forte. Né? Então isso que nos traz uma viabilidade, e cada candidato, claro, tem que fazer a sua avaliação de qual que é essa militância que você tem regional. Mas por essa lógica, Mafra, que é uma cidade bolsonarista, tem a Juliana do PL. Então você acredita num cruzamento de votos? Quer dizer, o MDB pega esse voto que, por exemplo, que não é do bolsonarista radical, que é como a Juliana muitas vezes se apresenta, pega esse voto aqui e em contrapartida ela pega o mais radical lá de Mafra? Você acha que cruza isso? O que nós temos que ficar claro de início, Santa Catarina, ele é um estado de direita, certo? Nas pesquisas se mostra que 70% é de direita, mas o bolsonarista não é os 100%, certo? Sim. Ele pega ali um 20%. Hoje, por exemplo, o bolsonarista em Mafra, ele apoia o meu nome pela relação que nós temos. Tá? Então, hoje, por exemplo, esse 90% da aprovação de governo, 90% contando bolsonarista, o MDBista, o PP, todo esse partido. Mas quando você faz essa distinção entre bolsonarista e direita, você fala que o bolsonarista seria uma pessoa mais radical? Não, assim, o que se identifica com o Bolsonaro, né, mais especificamente com o Bolsonaro, né. Eu, por exemplo, eu venho de berço, inclusive militar, fui oficial do Exército, sempre me identifico com o Bolsonaro, mas não estou no PL, certo? Mas a pessoa se identifica comigo como também um defensor da causa, sabe? E aí a gente fazendo essa avaliação, da mesma coisa, vamos pegar assim, em Mafra, né, vamos pegar o outro lado, o lulista, certo? O Lula fez 8 mil votos em Mafra. O PT não tem 8 mil votos em Mafra. O PT me disputou contra eu na urna, tinha um candidato que o vice era do PT. O PT fez 700 votos. Eu vejo o PT, as chances do PT, com a pulverização de votos. Justamente o que a Jaciara me parece que está tentando fazer, porque ela vem para Canoinhas, ela vai para Mafra, porque então se ela pegar aquele 10% aqui, 10% ali, ela consegue se eleger. O 10% de esquerda que existe em São Bento, em Mafra, em Canoinhas, acho que essa é a ideia dela, e é o nome mais premente dentro do PT de fato, né? Mas esse grande pedaço, essa grande fatia do bolo, que é a fatia do bolsonarismo, que me interessa aqui na nossa conversa. Mas nesse sentido, eu não vejo também um grande prejuízo se ela pegar votos lá e você pegar aqui, porque ainda estamos no Planalto Norte. Com certeza, né? eu defendo o voto Planalto Norte. Eu defenderia, Ednei, que esse 10% que eu tenho de rejeição, que tem 90% de aprovação, esse 10% não votasse em mim, votasse na Juliana. Só que aqui é o grande problema. Esse 10% vai ter o voto da Ana Campanholo. Então vamos entrar nesse campo que sempre é o grande problema do Planalto Norte. Paraquedista. Vai ter o voto do Maurício Peixe, vai ter o voto do Gessé Lopes. Né? A Ana Campanholo fez mais de 1.000 votos na última eleição em Mafra. Aqui também. Entende? Canoinhas. Mesmo a Juliana sendo PL, ela vai fazer voto aqui em Canoinhas, Ana Campanholo, sabe? Então, essa é a questão. Como também no próprio MDB, nós também temos essa situação, né? Eu disputo voto para o Planalto Norte com o próprio Fernando Crelli, com o próprio Antídio Gunelli. Né? Então, se tem essa questão, o que nós temos que fazer... Investiu muito dinheiro em 3 barras, né? Sim. E a avaliação, até a gente fez uma pesquisa onde se avaliou a questão da importância do voto no Planalto Norte. Tá? 90% das pessoas entrevistadas, nos 3 municípios, falaram que sim, acho importante ter um representante do Planalto Norte. E aí vem um pouquinho da história que a gente viveu, Ednei, nos últimos anos. Eu era prefeito, né, na minha primeira eleição, e eu lembro dos 10 prefeitos do Planalto, da Ampla Norte, 5 foram presos. Dos 5 presos, 2 vices ainda depois foram presos, né? Então se veja o contexto que gerou-se no Planalto Norte,
que gerou uma indignação muito forte também, isso aí da população, de querer algo diferente. E nesse contexto todo, nós ficamos sem nenhum representante, nem no nível estadual e nem federal, né? Eu vejo hoje também a própria candidatura do nosso amigo Eloy Kelly, muito viável. Hoje a federal, o desenho que a gente vê, ele é o único nome a federal no Planalto Norte. Sabe? Então se coloca dentro de uma posição, independente do voto partidário, conseguir realmente captar todos esses votos. Ele precisa fazer muita campanha para regionalizar o nome dele, porque hoje ele está confinado em 3 barras, né? E isso, claro, você, mas o Eloy, você e outros prefeitos que ele venha conseguir. Mas o Eloy, ele é muito forte ali em 3 barras, Canoinhas, Papanduva, né? Papanduva, né? Então ele tem realmente uma ramificação, né? E é importantíssimo, né? Eu digo assim, a gente, independente de questões partidárias, também tem as questões de identidades com as causas que são levantadas, né? Nós fizemos aí o lançamento oficial da nossa pré-candidatura, né, em Mafra, onde nós tivemos a presença de vários prefeitos de vários partidos. Estava conosco no lançamento o Tafarel, né, que é o prefeito de Papanduva, que é do PL, estava lá conosco. Tivemos a presença do prefeito Cirineu, que é do Podemos, mas a gente tem uma amizade, tem uma conexão, estava lá nos prestigiando, né? Nós tivemos a presença do pré-candidato a federal Darcy de Matos, que é do Republicano, que estava lá nos prestigiando, né? Então a gente realmente teve um movimento político apartidário, né? Realmente com toda a força do MDB, mas também com vários partidos nos colocando lá como prestigiando esse momento. Mas ainda falando dos paraquedistas, você vê então como grande ameaça para um eleito do Planalto Norte os de fora da região. Com certeza. Não são nem do Planalto Norte, são de outras regiões. Com certeza. Eu fiz uma avaliação em Mafra, somente em Mafra, na última eleição, 350 candidatos levaram votos. 350 candidatos. Muitas pessoas que nem se conhecem. E aí eu coloco assim uma reflexão, porque grandes responsáveis por isso são os cabos eleitorais desses deputados, né? Então, se utiliza-se a questão da máquina tanto de emendas parlamentares, não estou errado, que é a forma que se tem para trabalhar, né? Como também apoiadores que são contratados com recursos financeiros, né? Que vão puxar esses votos, né? Com os seus eleitores, né? Para esses nomes de fora. Pega lá um cara, por exemplo, lá de Criciúma, né? Ele vai chegar aqui, vai pegar um suplente vereador, vai pegar, né, uma liderança, e vai assim, olha, eu vou te pagar X valor para você conseguir 100 votos, 200 votos, né? Então aí esses votos pulverizados, que vêm através dessa estruturação econômica, financeira, que acaba prejudicando. Por isso que o nosso eleitor, ele tem que estar realmente preparado para fazer uma avaliação. Poxa, vamos lá, nós temos aqui hoje no Planalto Norte o Emerson, nós temos a Juliana, nós temos o Silvio Drevic, nós temos a Sueli, nós temos o Jaciar. Tem para todo gosto. Né? Então vamos tentar pegar uma dessas opções, o que mais me identifica com os resultados, com as causas, né? Vamos tentar trabalhar em cima desses nomes aqui. Hoje Mafra tem quantos eleitores aptos a votar? Chega a 30 mil? Passa de 30 mil? Não, Mafra tem 40 mil. Na urna, votos válidos é 35 mil em média. Por aí, né? Como aqui 33 mil essa média, né? Vocês já fizeram uma conta, porque, claro, não é uma conta exata, mas, por exemplo, a Juliana fala em 28 mil, já ouvi pessoas falando, o Emerson precisa de 45 mil. Você sabe mais ou menos quanto você vai precisar? Olha, isso é uma incógnita, né? Porque a gente sabe, todo mundo faz estimativas, mas nós temos que ver que cada momento é um momento, né? Por exemplo, o MDB na última eleição, o último deputado que entrou dos 6 foi o Thiago Zilla, que entrou com 32 mil. Se o MDB tivesse feito 1.500 votos a mais na legenda, o Emerson Stein tinha entrado com 27. Tá? Então, essa é a leitura que nós temos. Então, eu faço um cálculo assim, para não depender de resultado de legenda, 35 mil. Seria para não depender de legenda. E é muito relativo isso também. De repente pode baixar para 30, né? É muito relativo como é que vai se comportar a legenda como um todo, né? Mas eu coloco assim uns 35 para você não depender de legenda. Ninguém sabe o exato. Isso, né? Se alguém dizer, preciso disso tanto, como você falou aqui, vai de 30 a 35 mil, né? Podendo ter uma surpresa. Exatamente. A menos ou a mais, né? Hoje o MDB, na avaliação que o próprio partido, né, nível estadual, tem feito, né? Nós temos ali 4 nomes mais consolidados, né? Que hoje é o Tídio Lunelli,
Que puxa. O Jerry Comper, né? O Fernando Krellin e o Mauro de Nadal. Só para quem está nos assistindo, né, entender o que a gente está falando aqui de quociente eleitoral, que é a soma total de votos da legenda, ou seja, o MDB fez 100 mil votos, digamos assim, né? E aí, quando for feito a divisão de quantos eleitores foram votar pelo número de vagas, que são 40 na Assembleia, aí faz o corte, divide isso e, a depender de quantos foram a votar, né, se forma uma barreira, um número X, né, de votos que elege cada um. Entra, por exemplo, vamos dizer que esse corte seja 30 mil. Então, o MDB fez 100 mil votos, entram 3. Só para ficar uma coisa simples. A leitura é a seguinte, né? Então, eu pego assim, o total de votos válidos do Estado, né, para deputado estadual, e você dividir pelo número de cadeiras, que são 40. Então, ali você tem uma legenda, né? Para você fazer duas, é fazer o dobro. Né? Isso. E aí, as sobras, chamado voto de sobra, daí você pega, né? As sobras vai caindo para os partidos que tiveram mais sobra e dividem as demais vagas. Então, assim que funciona. Foi assim que o Matheus Cadorim, do Novo, entrou com 12 mil votos. Com 12 mil, que eles fizeram uma legenda, pegou o que mais tinha voto e entrou lá. Entrou ele. O Emerson, uma coisa também que é muito difícil e as pessoas têm que entender, que nós temos 40 deputados estaduais hoje e pelos cálculos, acho que foi o ANSC ou o AND que publicaram, que são 32 a reeleição, né? E eles têm a máquina e eles têm as emendas que eles destinaram. Então, isso reforça a questão do paraquedista, que ele tem toda essa estrutura para poder chegar até o... eu vejo, assim, um partido que se tornou, assim, muito perigoso, é o PL, por esse motivo, né? O PL, você pega governador. 12 candidatos, né? 12 que vão à reeleição, certo? Aí entrou mais agora o Camilo Martins, o Mioto e o Marcos Rosa. Então estão com 15. Vamos dizer que o PL faz 14, de 12 vai para 14, que fazer mais é difícil também. Tá? Faz 14. Você entra ali, Mário de Brandes, prefeito de Blumenau. Você entra a Chica, né? Teve um do primeiro mandato que renunciou agora, acho que Concórdia, não lembro, uma coisa assim. Massoco. Isso, primeiro ele era mandato, né? E já. É que o Massoco, assim, ele era prefeito de Concórdia, aí ele renunciou, se elegeu um deputado, aí deputado virou prefeito. Tá dobrando a aposta. Exatamente, né? Ele vai também, né? Então eu tenho o delegado Ulisses também, né? Então tem foi chefe da polícia. Exatamente, nomes fortíssimos ali, né? Eu vejo assim uns 25 nomes ali. Muito possivelmente eles vão eleger o maior número de deputados, mas com essa altíssima concorrência dentro do partido. Sim, exatamente, a concorrência entre eles mesmos, né? O MDB, nós temos esses 4 nomes consolidados, né? A avaliação que o partido tem colocado, o MDB deve fazer de 7 a 8, né? Que vai reduzir, inclusive, o número de partidos participando. Esses 7 a 8, eu hoje entro concorrendo entre a 5ª, a 6ª vaga, que seria ali junto com o Thiago Zilli, junto com o Hermes Stein, junto com o João Cobalcini, a Andressa Peira, né? Então a gente entra hoje nessa disputa, sabe? Que é justamente, por exemplo, o Thiago na última fez 32, né? O Emerson fez 27, né? E eu acredito, assim, que pelas estimativas a gente consegue chegar aí nos 40, tudo vai depender, assim, por isso que eu não tinha nem saído conversar na região, ainda tudo, porque eu estava focando muito Mafra, né? Que Mafra, cada obra que eu consegui entregar, cada novo projeto, é um voto consolidado que tem, né? Veja, se nós conseguimos agora, com muito esforço, na semana passada, no dia da minha saída, nós fizemos o lançamento do último pacote de obras, né? 300 milhões de obras na nossa cidade, né? O nosso hospital que está sendo finalizado, a nova torre, né? Projetos que a gente correu atrás, que conseguimos aí junto com o prefeito Tafa, as marginais de Papanduva, que iniciaram semana passada. Estamos aí já quase iniciando também, eu corri muito, fui umas 10 vezes para Brasília atrás do trevo de acesso da 280 a 116, né? O viaduto lá também. Então eu estava focando dentro da minha autonomia e poder que eu tinha como prefeito de fazer o máximo possível. Agora é um momento diferente, agora é um momento de tirar a mochilinha, entreguei para o Carlos, claro que puder apoiar e ajudar ainda nesses recursos que ainda ficaram pendentes e tal, as coisas, mas agora a responsabilidade é com ele. E agora a minha missão é realmente essa pré-candidatura e correr o Estado.
Olha, eu vou já deixar o convite para o Emerson voltar, porque aqui a gente está conversando, fazendo uma conversa preliminar sobre renúncia, né? Sim, de fato. Sim. Mas projetos, ideias no Planalto Norte, agora ele vai começar, como os outros vão começar também um trabalho de captar demandas, né? Entender e tal. Então vamos já programar uma próxima entrevista, antes da eleição, óbvio, né? Para que a gente possa, então, entender o seu projeto como candidato aí, né? Já que finalzinho de julho, começo de agosto, a gente define, né, de fato, as candidaturas. Então, agradecer de momento a tua presença aqui, Emerson, e já te deixar o convite para próximas entrevistas. Eu que agradeço, foi uma excelente conversa, uma excelente avaliação política que fizemos juntos aqui, né, e é importante trazer essa reflexão. Nós precisamos, sim, pensar o Planalto Norte, né, em Canoinhas. Se não for ajudando, coloque o Emerson, coloque a Sueli, coloque quem gosta do PT, a Jaciara, quem gosta do PP, o Silvio, mas vamos pensar o Planalto Norte, né? Se nós pensar esses 5 nomes aqui, eu tenho certeza absoluta quem vai ganhar com isso é o Planalto Norte. Eu vou colocar uma reflexão aqui, Ednei. Eu corri muito nos últimos anos com o prefeito representando a região, quando fui presidente da Ampla Norte, com o presidente do consórcio da Codeplan, buscando os recursos, buscando essas melhorias que a gente precisa nas rodovias tão importantes. Quanta gente morre aqui na 280, na 116. Se pega aqui de Mafra, Canoinha, a Mafra Rio Negrinho, você leva 2 horas para fazer aqueles eixos, não tem terceiras faixas, um absurdo, sabe? E aí, essa briga que sempre eu tive, do viaduto aqui de Canoinhas, e a gente percebe assim, pouquíssimos nos ajudam hoje a resolver os problemas aqui da região. Agora vai falar do Morro dos Cavalos em Florianópolis. Chove, deputado, sabe? Então a gente precisa realmente ter alguém que represente a nossa região. Tive agora a oportunidade... Uma prova disso que você está dizendo foi a Palestra Itinerante Mafra, né? Que não Perfeito. serviu para nada, vamos falar a verdade, né? Você tá não serviu para nada, né? Ninguém falou absolutamente nada do que realmente é demanda regional. Vou colocar outro exemplo, né? Eu fui lavrador, né? Trabalhei muito tempo com feijão, na lavoura de feijão, com meus pais, com a minha família, né? E eu valorizo muito o nosso produtor. E eu também assumi a vice-presidência da Amplo Tabaco, Associação dos Municípios de Produtores de Tabaco. E a gente sabe as pressões que tem hoje para acabar com o produtor de tabaco, né? E aí, inclusive, eu fui para Genebra, na Suíça, comprei briga com Deus e todo mundo, não deixaram nós entrar, e fui lá, brigamos e conseguimos contornar, que eles queriam acabar com o tabaco, nós conseguimos contornar, representando os nossos produtores. Aí você veja, assim, de novo, essa questão da representatividade. Do Rio Grande do Sul, tinham 5 deputados federais e 5 estaduais representando os produtores. Tá? De Santa Catarina, tinha apenas um deputado federal, o Rafael Presidente, e um prefeito. Só o que tinha lá. Sabe? Por que não tinha representante da nossa Assembleia Legislativa lá? Eu vou te falar qual é o motivo. Como que você quer cobrar que um deputado de Joinville, um deputado de Blumenau, um deputado de Florianópolis defenda uma cultura que ele não conhece? Eu sei como que lida com fumo, tenho muitos amigos, a gente convive com isso, sabe? Então a gente sabe da importância da cadeia produtora. Onde que produz tabaco hoje? Planalto Norte e Alto Vale. Quais são os representantes dessa região? Não tem. Entende? Então a gente precisa realmente representantes que conheçam a nossa realidade do tabaco, do feijão, do milho, os representantes que conheçam a nossa realidade do povo de Canoinhas, que tem que sair aqui de madrugada para conseguir uma consulta médica lá em Florianópolis, lá em Joinville. Eu, com 8 anos, eu tive câncer. Eu sei o que é sair daqui e ir a Curitiba, aplicar quimioterapia, você voltar vomitando. Essa realidade, nós temos que mudar. Nós temos que estruturar os nossos hospitais aqui de Canoinhas, aqui de Três Barras, criar condições para que o nosso povo seja atendido aqui. Não morram aí em transporte, correndo risco de acidente, né? Poxa, imagina fazer uma quimioterapia longe, tem que voltar, tem que fazer um exame. Então, cara, a gente precisa realmente ter pessoas que conheçam essa realidade aqui e trabalhem por essa realidade. Por isso nós temos 5 opções aqui. Tem para todo gosto. Mas vamos sim fortalecer o nosso voto local e colocar representante pela nossa Norte. É isso que eu peço para a nossa população. Ok. Emerson, obrigado e até a próxima. O Paulinho não é mais velho que eu não, viu? Sou bem mais velho que ele. Paulinho Basílio, presidente do MDB, que está acompanhando, que ele está indignado ali. Eu disse que vai fazer uma resposta nas redes sociais. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.